Olá, meus amigos, meus irmãos queridos. Mais uma vez estamos reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de toda essa espiritualidade que envolve este momento para falarmos sobre o Evangelho, sobre as palavras do Evangelho através dessa palestra virtual realizada em nome do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis, o nosso tão querido e amado CELE. O meu nome é Andréa Corrêa e sou colaboradora deste grupo de palestrantes virtuais e pretendo, nestes instantes em que vamos conversar, falar um pouquinho sobre o auto-amor, sobre a forma como desenvolvemos a nossa caridade no dia a dia, como Jesus nos ensinou que deve ser exercida esta caridade. O auto-amor somente é desenvolvido pela caridade moral, pela caridade material, mas acima de tudo pela caridade moral. O meu nome é Andréa Corrêa e vou passar esses instantes com vocês tentando refletir um pouco aonde podemos chegar. Quais os limites deste nosso auto-amor? Bom, o Mestre Jesus nos ensina através das passagens do Evangelho, segundo Marcos, segundo Mateus, segundo Lucas. E eu começo a falar sobre a passagem onde Jesus diz no Evangelho segundo São Mateus que não sabei a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Por que isso? Porque tudo aquilo que nós devemos fazer para o bem do próximo e para o nosso próprio bem deve ser feito em segredo. Ninguém deve ficar sabendo o que fazemos de bem para o outro, né? Seja através de uma prece, seja através de uma orientação, seja através de uma escuta atenciosa aos problemas que os irmãos nos trazem. Que possamos aprender que o bem que fazemos só compete a Deus julgar. Os nossos irmãos que nos acompanham nesta vida não precisam entender ou não precisam saber tudo aquilo que fazemos, mas a Deus sim. A Deus importa e é Ele que cabe abraçar todo esse bem que fizemos. Então, que possamos fazer conscientemente, em segredo, um bem. Estender a mão amiga àquele que precisa, dar um conselho, servir de ouvido àquele que nos traz algum problema, alguma dificuldade. Outra passagem bíblica também trazida por Mateus trata-se da cura do leproso. Jesus, quando desceu do monte, ele se reuniu com várias pessoas e no meio dessas pessoas surgiu uma pessoa doente, um leproso, e se dispôs, né? Ele se doou àquele momento e pediu para que Jesus o curasse. Jesus o tocou e o curou. Mas uma coisa que Jesus lhe disse foi o seguinte: vai e não conta nada para ninguém, mas tão somente aos sacerdotes. Por que isso? Porque naquela época Jesus estava difundindo a palavra e as ações do amor e pretendia fazer com que aquelas pessoas que eram responsáveis pela fé, pela divulgação do divino, do Criador, para aquelas pessoas daquela comunidade, daquele momento histórico, soubessem que o importante na cura é ter fé. O importante no processo de cura é ter confiança. O importante no processo de cura é o merecimento. Aquele leproso se doou à cura. Aquele leproso, ao se colocar nas mãos de Jesus, colocou a sua fé.
e os sacerdotes deveriam saber disso. Como que ele estava trabalhando, como ele, Jesus, estava desenvolvendo a fé, ou ensinando a fé e o amor para as pessoas daquele tempo. E historicamente veio para nós esta mensagem da cura do leproso, para que aquele que foi curado não conte nada para ninguém, que guarde aquele bem que foi feito a ele para si mesmo, né? O bem é feito para ser exercido e ser recebido em silêncio, no silêncio do alto amor, no silêncio da efetividade do que é feito para o amor e pelo amor. Na sequência desses ensinamentos e passagens bíblicas, nós temos a passagem de Marcos e Lucas, quando eles falam do óbolo da viúva, daquele momento em que as pessoas doavam, faziam doações públicas, né? E muitas pessoas colocavam coisas que eram supérfluas a ela. E num certo momento surgiu uma senhora com dificuldades, evidentemente dificuldades econômicas, e colocou uma moedinha. E Jesus percebeu que aquilo era o que ela podia dar, era o que ela podia oferecer. Então fica o ensinamento que Jesus deixa claro que há mais valor em dar aquilo que nos é necessário do que ofertar aos outros apenas o nosso supérfluo. Que possamos, no nosso contexto do dia a dia, ofertar aquilo que nos é necessário. Por exemplo, o nosso tempo de escutar o próximo, o nosso tempo de dar um conselho, o nosso tempo de acariciar um idoso, o nosso tempo de visitar um doente no hospital, o nosso tempo de dar um conforto a uma família que perde um ente querido, o nosso apoio àquele que sofre, àquele que tem dificuldades, aquele que está numa dificuldade oculta e que não nos cabe, com a palavra, trazer mais desconfortos, mas trazer sim o amparo, o amor, e lembrar que aquela pessoa está num processo de dificuldade, mas que pela piedade de Deus, pela misericórdia dele, encontrará a paz, encontrará o amor, encontrará a sua dignidade nesta terra para seguir em frente. Então vejam que o óbolo da viúva é justamente a caridade moral. Não que a caridade material não seja importante, mas que possamos ter presente que nem sempre nós temos dinheiro ou temos ouro, como diz o Evangelho, né? Que essa falta de ouro, que essa falta de dinheiro ou de recursos materiais não nos impeça de fazer o bem, não nos impeça de seguir adiante. Que façamos essa oferta necessária e não o nosso supérfluo. Que os recursos materiais ou a ausência dos recursos materiais não nos impeça de exercer este alto amor que só sai do seu núcleo através da beneficência. E eu costumo dizer que o alto amor é aquela sementinha que dá o fruto da árvore frondosa da beneficência. A beneficência que, segundo entendo, é o bem em movimento. E o alto amor é esta semente, que possamos fazer frutificar esta árvore para que possa dar bons frutos, que possamos exercitar esse alto amor
e nos fazer humanos. Outra passagem que eu trago para vocês do Evangelho é a passagem de Lucas, quando ele diz que quando fizeres uma festa, não convida os teus amigos, mas convida os cegos, os coxos e os estropiados. O que será que Lucas quis dizer com isso? Ao dizer esta passagem de Jesus, quando ele disse que era para convidar os cegos, os coxos e estropiados. Ora, meus irmãos, vamos entender que esta passagem diz o seguinte, que nós não precisamos necessariamente buscar coisas fáceis ou lidar exclusivamente com os nossos amigos. Nós, para exercitarmos o nosso auto-amor, este núcleo, esta semente que frutifica e que faz movimentar a beneficência, nós precisamos buscar aqueles que precisam da palavra de aconchego, a palavra de amor, a palavra de acolhimento para seus problemas de cegueira, aquilo que não conseguem enxergar no mundo atual. Aquelas pessoas que estão reticentes nas suas vidas, que não conseguem sair daquele pensamento negativo, vamos convidá-la para o nosso banquete, para o nosso banquete espiritual. É neste sentido que possamos ajudar aquele que não consegue caminhar, aquele que tem dificuldade de ir adiante, de ter uma educação integral, segundo as leis divinas, que possamos pegar em sua mão e ir adiante, sem esperar a recompensa. Todas essas 5 passagens bíblicas e que são trazidas pelo Evangelho segundo o Espiritismo nos dão essa dica de não esperar a recompensa. E que essa recompensa, ela vai ser abraçada por Deus, que tenhamos esta fé, esta confiança de que Deus está vendo este movimento lindo, este movimento maravilhoso de doação íntima nossa para o amor se desenvolver. E o amor é esse aprendizado diário, essa doação diária que nós temos em nós, esta capacidade consciente, o livre-arbítrio que trazemos em nós para decidirmos fazer o bem. A instrução dos Espíritos dentro do Evangelho também nos traz, né? O amar uns aos outros, o plano da caridade moral, a consciência do bem, a beneficência nas misérias e infortúnios. Isso tudo é um exercício ímpar para o nosso desenvolvimento aqui na Terra, como aprendizes milenárias que somos nesta senda de desenvolvimento, nessa senda evolutiva, esta oportunidade que temos de estar aqui na Terra. Fazer o bem sem olhar a quem. Isto é o auto-amor, é a forma como temos de trazer a fé, de trazer a esperança, não só para nós, mas para aquele que se aproxima de nós, para aquele coxo e estropiado que precisa do nosso amparo, não só material, mas moral. Que os espíritos de luz estejam sempre conosco, nos irmanando, né, de energias boas, para que possamos ter a intuição necessária para entender este momento. E com isso, eu trago uma fala da irmã Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro Amor Imbatível Amor, quando ela fala assim: o amor completa o ser, auxiliando na autossuperação de problemas que perdem o significado ante a sua grandeza. Que possamos ser grandes, que possamos
dar exemplo desse auto-amor e sejamos dignos desta evolução, dessa oportunidade de evolução aqui na Terra. Muito obrigado por terem me ouvido e até a próxima oportunidade, meus irmãos. Fiquem na paz de Deus.